gente não pode esquecer de fazer verificação de preço para demonstrar que o preço da contratação está acompanhando o preço de mercado. Óbvio, né? Não é porque nós vamos fazer uma inexigibilidade de licitação que nós vamos poder contratar por qualquer valor, dizendo, ah não, o profissional aqui é singular, ele presta serviço aqui como nenhum outro, então para essa dupla caipira aqui eu vou pagar 5 milhões para se apresentar na exposição agropecuária, né? Não faz sentido, totalmente irreal. Então nós temos que buscar identificar o valor de contratações assemelhadas, né? E isso nos faz lembrar o seguinte: lembra que eu falei que a contratação direta, ela é direta porque não tem licitação, mas mesmo não tendo licitação, nós temos que ter alguns cuidados, que não é um oba-oba. Então aqui a gente precisa lembrar uma coisa. Artigo 38 da Lei 8.666, que diz como deve ser processada uma licitação. Lá o artigo 38, que traz para nós o processamento da licitação, ele é plenamente aplicável às contratações diretas. Plenamente aplicável às contratações diretas. O que isso quer dizer para nós? Que a contratação direta, eu falei licitação direta, se eu falei isso, me desculpem. A contratação direta, tá? A contratação direta, ela não é uma contratação informal. Informal. Não é. Ela é uma contratação formal e deve obedecer às formalidades colocadas no artigo 38 naquilo que couber, obviamente. Tá? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma contratação direta, eu preciso de um processo físico dando seguimento àquela contratação. Eu preciso autuar, protocolar um expediente e fazer aquele expediente seguir as vias procedimentais, administrativas presentes lá no órgão do qual eu faço parte. Então, assim, vou fazer uma contratação direta, é uma inexigibilidade, é uma dispensa de licitação, eu tenho que obrigatoriamente tratar aquilo de maneira formal. Então, o que é autuar e protocolar? Você vai pegar a requisição, vai protocolar aquela requisição, vai colocar uma capinha nela, vai numerar as folhas do processo, e vai começar a tratar aquilo como se licitação fosse. A diferença é que não teremos o procedimento licitatório, mas a procedimentalização do expediente, daquela requisição, tem que ser observada. Nós, pessoal, ao final de qualquer contratação, temos que ter condições de mostrar para um eventual tomador de contas, do Tribunal de Contas do Estado, ou qualquer pessoa do povo que tem direito de saber como os recursos públicos estão sendo empregados, temos que ter condições de mostrar, comprovar para a pessoa que os procedimentos legais foram respeitados, que aquela contratação ela está pautada nos princípios licitatórios, porque os princípios licitatórios, todos eles incidem aqui também na contratação direta. Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Olha só, quando eu assumi a divisão de compras aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, primeira providência que eu tomei. Nós contratamos aqui na divisão de compras para todo o Estado do Paraná, não é só para Curitiba. Nós temos fóruns espalhados aí para todo o Estado, né? E nós não temos uma administração descentralizada. Os fóruns têm, se eu não me engano, uns valores bem pequenos para comprar coisinhas assim mínimas, né? Mas a grande maioria das contratações é feita por nós aqui em Curitiba. Então, quando eu cheguei lá, nós não tínhamos um protocolo de divulgação das contratações diretas. As contratações diretas elas eram feitas a partir de contatos telefônicos, né, em que nós pedíamos orçamentos de diversas empresas, observávamos, né, a pluralidade nas cotações, sim,
né? Mas nós não dávamos assim uma ampla publicidade. Eu vi necessidade de fazer aquilo. Então contactei o setor de informática e eles desenvolveram para nós uma plataforma de divulgação das nossas contratações diretas. Então toda vez que eu tinha uma dispensa de licitação para fazer, eu inseria na página do tribunal, dando visualização para quem quer que fosse. Olha, estou contratando diretamente aqui abaixo do valor de licitação, tais e tais itens. Se você tem uma proposta, venha nos apresentar. Ficaremos gratos pela sua proposta. Né? Gente, e isso assim foi muito positivo. Muito positivo. Ampliou, de fato, o nosso rol de empresas interessadas em contratar conosco. E mais que isso, assegurou o cumprimento, né, desses princípios constitucionais. E me livrou, olha só, me livrou de uma sanção administrativa numa sindicância que eu respondi. A gente que é servidor está sempre sujeito a passar por uma sindicância investigativa de um determinado procedimento pelo qual a gente é responsável, né, e que tenha dado alguma situação lá à frente. Né. O meu setor era grande, eu tinha mais de 20 pessoas trabalhando comigo, então a gente vê os expedientes passando, mas você não consegue controlar um por um detalhadamente. Né? E eu imagino que isso aconteça também com alguns de vocês. Mas naquele procedimento em específico, havia a coleta de 3 orçamentos e, pela similaridade de redação, enfim, descobriu-se que os 3 orçamentos tinham sido coletados de um mesmo fornecedor. E quiseram imputar essa responsabilidade a nós. E quem tinha feito a cotação era um outro setor que já tinha mandado com os orçamentos. Era só para a gente tramitar ali nos trâmites nossos da divisão, para finalizar e mandar para o econômico financeiro para fazer o empenho. E isso quem fez lá mais diretamente não percebeu. E passou assim, e eu era o chefe do setor, dava lá aquela carimbada final, né? E aquilo foi daquela forma. E depois quis se apurar aquilo. Né? E eu respondi à sindicância. E a indicação de ilegalidade qual era? O direcionamento da contratação, porque existia ali 3 orçamentos coletados com um só, e muito provavelmente se estivesse querendo beneficiar aquele um determinado. O que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi lá, olha, eu pedi a criação de um ambiente na página do tribunal em que nós pudéssemos divulgar as nossas contratações diretas, e essa contratação aqui, ó, foi publicada em tal dia, tiveram tantos acessos, ou seja, eu não direcionei essa contratação. Então, quando a gente estabelece rotinas que privilegiem o atendimento dos princípios e da legalidade, a gente que está, às vezes, assim, tão assoberbado de tarefas, pode dormir mais tranquilo, porque a gente estabeleceu uma rotina, e aquela rotina vai passar por aquele caminho, e aquele caminho vai te isentar futuramente de situações. Foi isso que aconteceu. Quando a comissão processante da sindicância viu, né, as nossas justificativas, na hora já encerrou a sindicância contra nós, contra mim, contra a funcionária que trabalhava comigo, de modo que nós não sofremos nenhuma consequência daquela sindicância. Né? Então, pessoal, procedimento de contratação direta, nós temos que observar formalidades. Então, eu falei para vocês, nós temos que autuar, temos que protocolar, temos que numerar, e temos que fazer juntar nos autos, por exemplo, pesquisa de preço. Não é porque é uma contratação informal que eu não vou fazer pesquisa de preço. Tenho que ter pesquisa de preço. Não é porque é uma contratação informal que eu tenha de deixar de dar publicidade daquela contratação. Se possível, e é possível se a gente quiser, a gente pode dar publicidade. Hoje, todo o município do estado do Paraná tem uma página na internet. Não é isso? Não tem nenhum município sem página na internet. Chama lá o desenvolvedor do site e fala assim, amigo, como é que a gente faz para inserir aqui as contratações diretas? Coloca lá, pessoal, não dói em ninguém. Muito pelo contrário, vai fazer a credibilidade, né, do órgão aumentar perante a própria população. Né? Tenho certeza que o prefeito, se for uma pessoa honesta, vai gostar muito da iniciativa. Né? Então, nada obsta, nada impede que a gente assim faça. Então, olha só. Eu falei aqui no inciso 2 do artigo 25, da natureza singular. E eu não mencionei, para deixar para mencionar agora,
isso aqui também, olha só, a notória especialização. Então, além de singular, quem executa o serviço, né, da inexigibilidade tem que ter essa característica aqui também, a notória especialização. Notória especialização. Então vamos lá ver o que é a notória especialização. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, olha só, decorrente de desempenho anterior, ou seja, alguma experiência prévia, né, na prestação daquele serviço, permitindo que quem vai contratar consiga reconhecer que aquele trabalho é indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, singularidade mais notória especialização lá nos serviços técnicos enumerados no artigo 13. Então, algumas considerações aqui sobre a inexigibilidade. As situações lá do artigo 25, como a gente já falou, são exemplificativas, né? Então tem outras possibilidades. Uma que a gente não tratou ao falar lá dos incisos, está aqui, ó, credenciamento. Quem é que já faz credenciamento no âmbito do seu município? Cleonice, credenciamento do que lá em Santa Helena? Médicos, fisioterapeutas, dentistas. Médico, fisioterapeuta, dentista. Alguém faz credenciamento de outro tipo de objeto? A colega ali na frente. Nós fazemos de médicos e merenda através da compra direta do agricultor. Chamamento público. O chamamento público, né? Isso, muito bem. Então, credenciamento, né? Vamos aproveitar então e falar um pouquinho do credenciamento, né? Então, olha só, o credenciamento ele tem matiz legal já a partir da Lei 8.666, mas a Lei 8.666 não descreveu pormenores do credenciamento. Em compensação, a nossa Lei 15.608, aqui do Estado do Paraná, fez isso. Ela trouxe um detalhamento do que é o credenciamento. O que fez o legislador paranaense? Buscou as recomendações do Tribunal de Contas da União, os julgamentos a respeito do tema, compilou esses entendimentos jurisprudenciais e transformou em lei. Então, mesmo que vocês não estejam sujeitos obrigatoriamente à Lei 15.608, vocês podem buscar nela parâmetros para levar adiante os seus credenciamentos, de forma voluntária. Tá?